Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso 6º episódio do Viver Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber a nossa querida Meire Cacchione, que é professora aqui do curso de graduação e pós-graduação em gerontologia da USP. É uma pessoa assim que eu já trabalho há 17 anos, longo tempo, né, minha amiga? Nem fale. O tempo voou. Sim. Né? Ela é graduada em psicologia, mestra e doutora em gerontologia pela Unicamp, com pós-doutorado na Universidade do Porto, também em gerontologia. Então, seja muito bem-vinda, Meire, Obrigada, ao nosso podcast. Deus, é um prazer estar aqui contigo hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória aqui na gerontologia, de como é que a psicologia, né, você enquanto psicóloga, qual a contribuição que você traz para a gerontologia, e especialmente para as pessoas idosas, para os seus familiares e cuidadores. Fala um pouquinho. Sim, a minha inserção na psicologia foi um processo bem tranquilo. Meu pai também é psicólogo, então eu já tinha que me organizado para ser psicóloga. E não foi uma escolha difícil. Após o término da psicologia, eu já fui... Eu me ingressei num curso de especialização em gerontologia e aí a trajetória teve todo o início. Sempre preocupada com as questões mais ligadas ao desenvolvimento humano, especificamente na vida adulta e na velhice. E já na especialização eu tive a oportunidade de trabalhar com idosos em um programa Universidade da Terceira Idade, e é aí que começa a minha trajetória na área também de gerontologia educacional. Não é que eu posso dizer que eu sou uma das precursoras dessa área, né, no contexto nacional. E, enfim, é um percurso bem interessante. Aqui dentro da universidade encontrei muitas possibilidades de trabalho, né? Não só no ensino e na pesquisa, como na extensão, criando, né, dentro dessa unidade o chamado programa, o antigo Universidade Aberta Terceira Idade, que hoje leva a sigla USP 60+. E tem sido uma trajetória bem interessante, com investimentos em diversas áreas para além da psicologia e da educação. Agora também trabalho com a área chamada gerontecnologia, não é, trazendo questões importantes das novas tecnologias aos idosos, não só da nossa unidade, mas da comunidade de uma maneira geral, e agora com projetos ligados às instituições de longa permanência. Que maravilha! Fala um pouquinho para a gente, para quem não te conhece, sobre a USP 60+, esse trabalho que você começou aqui, né? O que a gente faz aqui, o que você tem observado ao longo desses anos, né? Foi muita história, você sempre traz os alunos, né? Colabora com os outros professores. Fala um pouquinho para a gente. É só resgatar um pouco dessa história, né? O que é Universidade Aberta Terceira Idade? É um programa que surgiu na década de 70, especialmente na França, na Universidade de Ciências Sociais de Toulouse. E já nos anos 1970 houve uma explosão em toda a Europa e depois Estados Unidos, Grã-Bretanha, e foi um sucesso. Não é? Já em meados dos anos 80, já tinham mais de 1000 programas espalhados por todo o mundo, chegando próximo a nós na década de 80, especificamente em 1982, na Universidade Federal de Santa Catarina. E o modelo exatamente próximo ao de Toulouse foi o primeiro na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. De lá para o momento atual, foi algo muito bem acolhido nas universidades brasileiras. Hoje é difícil você encontrar uma universidade que não tenha um programa dessa natureza. Hoje nós temos cerca de uns 200 programas por todo o Brasil. Na USP, ele foi implantado na década de 90, nos modelos que ia para além das questões modulares, que era o modelo de Toulouse, mas abrindo os programas, né, os cursos de graduação para receberem também os idosos, que é algo que já existia também na Federal de Santa Catarina,
Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, quando eu ingressei na Universidade de São Paulo, em 2006, já com alguma expertise nessa área, né, porque o meu mestrado, doutorado, o primeiro pós-doc foi todo nessa linha, trabalhando com perfis dos programas, dos docentes, dos alunos, não é? Buscando entender melhor os benefícios desse programa para a vida das pessoas. E abrimos nessa unidade, então, em 2006, com primeiro um grupo tímido, mais pessoas aqui da região, né, com um investimento em divulgação. E aos poucos fomos crescendo, e hoje, por exemplo, nesse semestre nós temos 1.216 alunos matriculados. Que maravilha. Né? Nós temos uma média de mais de 30 atividades por semestre. Hoje, praticamente todos os cursos de graduação estão envolvidos nessas atividades, né? No início eram mais os professores do bacharelado em gerontologia e atualmente nós temos aí o investimento de praticamente todos os cursos da unidade com professores muito interessados em trabalhar com esse público. É um público muito heterogêneo, mas é interessante observar que nós sempre temos pessoas novas entrando, e de todas as regiões de São Paulo. Hoje nós não podemos dizer que é um programa exclusivo da Zona Leste, porque nós temos idosos de todas as regiões e com uma diversidade cada vez maior de escolaridade. Uhum. Do período da pandemia para cá, como nós abrimos atividades virtuais também, nós tivemos aí uma procura muito grande de pessoas com alta escolaridade, e lembrando que a universidade é aberta à terceira idade, ela não tem pré-requisitos de escolaridade, né? Basta você ter mais de 60 anos para poder se ingressar nas atividades. Então, esse perfil tem se tornado bastante interessante, né, numa procura das pessoas não apenas para atividades culturais, recreativas, mas com os grupos que estão se constituindo agora de busca de conhecimento gerontológico. Uhum. Como tenho desenvolvido no chamado Projeto Gerações, que nós discutimos textos científicos na área da gerontologia. Muito bom, muito bom. Eu mesma, né, colaborei e continuo colaborando. Sim. Com os 60 Mais e vejo, Meire, que realmente é um trabalho lindo. Parabéns por coordenar todo esse trabalho aí durante tanto tempo, né, firme e forte. E assim, eu vejo até pelos nossos alunos, né? Os alunos das oficinas que eu ofereço, dos minicursos, das coisas, o quanto eles são beneficiados, né? Com tanta troca, né? Eu queria até que você falasse sobre isso. Na tua opinião, o que é que mais assim te chama a atenção com esses idosos? Porque nós temos idosos aqui, Meire, que estão conosco desde o início. Sim. A gente está observando, né, esse envelhecimento, essa transformação deles. Fala um pouquinho assim dos benefícios que você observa, né? Eu acho interessante perceber, principalmente nesse grupo, né, que está conosco praticamente desde o início, são muitos anos, e são pessoas que quando vêm, elas passam praticamente a semana toda na unidade, né? Elas vêm de manhã para uma atividade, almoçam por aqui e vão embora no final da tarde. Inicialmente, quando nós fazíamos os levantamentos, existia sempre uma fala de que era, primeiro, algo muito desconhecido, né? Você poder entrar numa universidade. Para muitos, aquilo era algo inusitado, extremamente diferente, não imaginavam que isso poderia ser possível. Dizer que mesmo dentro de um projeto de extensão, modalidade de educação não formal, você está na Universidade de São Paulo. Né? Então, isso já traz aí uma questão importante de autoimagem, não é? De algo que você tem para contar para as pessoas que você está numa instituição reconhecida. E esse sempre foi um relato muito interessante.
não é, dos idosos que aqui frequentavam. E o que eu percebo é que, com o passar desses anos, nós estamos tendo uma busca cada vez maior para a questão do conhecimento, de como envelhecer bem, de como organizar a minha vida para o que está por vir, não é? E como, se o que eu estou fazendo neste momento da minha vida me trará benefícios daqui para frente. Então, essa busca pelo programa, ela começa ao meu ver, né, se torna cada vez mais interessante nessa busca do educar para o envelhecer. Uhum. Né, da educação para o envelhecimento. Uhum. Então eu não venho apenas me relacionar com as pessoas, fazer atividades que me dão muito bem-estar físico, emocional, mas também eu busco atividades que tenham um significado importante para o momento que eu estou vivendo e o que está por vir. E é nesse sentido que a questão da gerontologia é fundamental. Porque principalmente para esse grupo que está conosco há bastante tempo, eles incorporaram ao longo, né, de todos esses anos conceitos fundamentais da própria gerontologia. Né? Uhum. Nessa circulação que eles têm pela unidade, as atividades que eles participam, os eventos científicos que eles estão sempre conosco, as próprias disciplinas da graduação. Para você ter ideia, o ano passado eu abri vagas para minha disciplina de gerontologia educacional. Mais de 50 idosos se matricularam como alunos especiais. Eu tive quase que metade da turma de alunos da graduação e metade da USP 60 mais, e foi um sucesso a disciplina. Imagino. Né? Porque eu pude fazer várias atividades integradoras, de cunho intergeracional, de discussões mais amplas, com a presença dos idosos em sala de aula, que isso só traz benefícios, tanto para os alunos da graduação, como para os idosos. Então, eles têm incorporado, na medida em que nós vamos dando essas aberturas, cada vez mais a importância do conhecimento gerontológico. Então, muitos deles já começam a incorporar um discurso de fato científico. Né? Não existe, para muitos, uma questão de uma discussão de senso comum. Eles já ultrapassaram isso. Uhum. Né? Isso é bastante possível de se perceber. Uhum. Isso, para mim, eu acho que é o maior benefício que o programa tem oferecido aos idosos que aqui estão conosco. E mostrar, né, a importância do lifelong learning, né, o aprendizado ao longo da vida. Eu me recordo, né, antes de te conhecer, né, aqui na USP, eu já era tua leitora. A gente que é da área da psicogerontologia, a gente vai lendo todo mundo. Eu me lembro que ali em 2005, 2006, você lançou um livro, né, sobre educação, de gerontologia. E eu me lembro que num dos capítulos, olha, isso faz tempo, viu? Mas eu me lembro você mostrando justamente, né, a importância do aprendizado ao longo da vida. Isso. Que realmente tem muito preconceito, né, Meire? As pessoas acham que realmente... Eu me recordo que professores meus da graduação diziam que me perguntavam o que eu ia fazer estudando pessoas idosas, que eles não tinham mais que dar nada, tipo, não iam mais aprender. É muito preconceito, é muito idadismo, né? Muito. E eu acho que a USP 60 mais, ela traz muito essa quebra, né, de preconceito. As pessoas se tornam mais empoderadas, elas se tornam mais vivas estando aqui. É uma quebra de paradigma, na verdade, né? Quando nós falamos de aprendizagem ao longo da vida, é você acreditar a possibilidade de aprender em todos os momentos da sua vida e em qualquer lugar. Né? Então, as questões basilares da aprendizagem ao longo da vida é uma aprendizagem que vai além dos bancos escolares, em qualquer tempo e em qualquer lugar. Uhum. Então, quando nós falamos desse processo, ele é muito similar a própria questão da psicologia do desenvolvimento, psicologia do envelhecimento, ou seja, é um processo contínuo. Hoje é possível dizer que todas essas questões são correlatas. O desenvolvimento, o envelhecimento e a aprendizagem permanente. Uhum. Né? Porque ela não deve cessar em nenhum momento da vida. Uhum. Né?
Então, quebra-se um paradigma quando você, na medida em que você acredita na possibilidade do desenvolvimento ao longo de toda a vida, e aqui já lembrando de Paul Baltes, né, que nos traz isso na psicologia do envelhecimento, com as suas questões teóricas, é você também acreditar que é possível aprender ao longo de toda a vida. E aqui nós quebramos questões que, na graduação de psicologia, por exemplo, é um grande problema. Não é? Pelo menos na época que me formei, lá no final dos anos 1980, 90, em que o investimento grande era até o início da vida adulta, as pessoas se desenvolvem e depois ninguém sabia muito bem como lidar com essas questões. Né? Então, a questão do idadismo, ela é absolutamente presente dentro da universidade. Eu fico aqui pensando, você tem aí, qual foi o nosso aluno mais velho, em termos de idade aqui da USP? Da USP 60 das 60 mais. Nós já tivemos alunos com mais de 90 anos de idade. Atualmente, nós temos uma aluna que tem quase 100 anos. Toda festa de encerramento de ano, ela vem conversar comigo, ela brinca comigo, eu não me lembro o nome dela agora, mas professora, eu ainda estou aqui. Professora, eu ainda estou aqui, mas ela tem quase 100 anos de idade já. Isso é muito legal, né, Meire? Muito. A gente poder ver aí a possibilidade de ter vários centenários conosco aqui, né? Isso é muito lindo de se ver. Fala um pouquinho para a gente agora da gerontecnologia. Né? Como é que está sendo o teu trabalho, a tua atuação? O que você tem aprendido também? Sim. Tem sido bem interessante, porque a minha inserção nessa área, ela teve início dentro da própria Universidade Aberta Terceira Idade, no início dos anos 2000, mais especificamente, acho que 2007, 2009, quando nós fazíamos sempre levantamento com os idosos daquilo que eles desejavam aprender para além daquilo que nós estávamos oferecendo. E foi uma época que a questão do computador estava muito em voga, todo mundo comprando computador, não é, em casa, para usar em casa, em diversas demandas, que as pessoas estavam começando a perceber que a vida ia ficar cada vez mais difícil sem essa tecnologia. E aí nós abrimos um curso de inclusão digital para uso de computadores aqui na escola. Eu tinha na época alunos da graduação que tinham muito interesse, que fizeram seus trabalhos de conclusão de curso e fizemos várias publicações nesse sentido, e aos poucos isso foi crescendo, né? Do computador para os dispositivos móveis como notebooks, smartphone, tablet, e eu percebi que era algo que chamava demais a atenção dos idosos e eles realmente tinham um grande interesse em aprender. E aí eu comecei a me aproximar da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia, que hoje nós temos uma sociedade bem representativa no Brasil. Somos um capítulo importante, não é, frente à sociedade internacional. E aí começou, não é, a possibilidade de eu me envolver cada vez mais. Hoje eu faço parte da diretoria científica e aos poucos eu comecei a perceber, não é, as várias possibilidades de trabalho que iam para além da inclusão digital. E houve uma aproximação bem interessante com os nossos colegas aqui de sistemas de informação. Nós participamos de alguns editais, né, do CNPq, o Universal, depois o Pro Humanidades, e nós somos muito bem avaliados nesses editais, que a ideia era trabalhar com robôs sociais em instituições de longa permanência. Né? Então, hoje, em parceria com os colegas aqui da unidade, especificamente o professor Marcelo Fantinada, a professora Sara Jane, nós estamos, então, programando esses robôs e vamos começar, se tudo der certo, ainda nesse mês, as primeiras incursões de atividades dentro de instituição de longa permanência, a Casa de Ondina. É a instituição que ficou disponível, né, para acolher esse projeto. E a ideia do primeiro é trabalhar a questão do engajamento,
em idosos. Engajamento social. Engajamento tecnológico. Tecnológico? Isso. Porque tem um engajamento também social envolvido, né? Tem também. Mas a ideia específica desse é reunir um grupo que tem algum tipo de comprometimento cognitivo, não avançado nem muito moderado, em fase inicial, e que esteja já, mas de alguma maneira esteja já naquela situação mais apática, sem muito interesse de fazer muitas coisas. O que nós queremos testar é se o robô despertará interesse em atividades cognitivas. Então, que ele possa fazer algumas incursões ali com o robô e vamos ver como que se ele aceitará bem utilizar essa tecnologia. E o outro projeto está mais para os idosos preservados cognitivamente e é discutir questões mesmo da inclusão digital. Então, um grupo vai ficar com tablet, o outro com robô social e farão atividades do cotidiano. Não é como, por exemplo, utilizar o WhatsApp, fazer buscas no Google, verificar o tempo, procurar música, fazer visitas em sites específicos, como, por exemplo, de música, de museus. Mas esse aí com idosos mais, vamos chamar de mais preservados, né? E no primeiro nós vamos testar também, né, a tecnologia e o analógico. As mesmas atividades que eles utilizarem com o robô social, eles farão em papel e veremos aí se haverá algum interesse por ser um robô social. E também os benefícios disso, né? Porque a literatura já mostra que tem benefícios, né? Muitos, né? No Brasil ainda nós temos estudos que estão, vamos dizer, começando esse tipo de verificação. Mas em outros lugares do mundo isso é intenso. No Japão, por exemplo, a política pública, você ter robôs sociais em todas as instituições de longa permanência, né? E aqui nós estamos começando a testar, a verificar se é algo que de fato pode dar certo. A expectativa é enorme por parte dos idosos também, porque agora nós estamos fazendo os testes iniciais de rastreio para ver quem de fato ficará conosco nessa primeira... É um projeto piloto, na verdade, né? Então, eles estão entusiasmados, querendo saber quando que vai chegar a vez deles e quando eles conhecerão o Robius, que é um robô simpático e... Enfim, eu particularmente estou bastante ansiosa, né, para ver como é que isso vai acontecer dentro de uma LPI, que é uma experiência nova. Eu acho que vai ser fantástico. Lá no Japão a gente chegou a conhecer um robô, o Lovot. Eu fiquei apaixonada por ele. Até porque a gente podia trocar a roupa dele, ele ficava rodando. Era uma instituição também de longa permanência. Né? Muito fofinho, dá vontade de você levar para casa, sabe? E eu acho que não vai ser diferente aqui, eu acredito. E ainda mais assim, que o nosso povo é um povo muito hospitaleiro, com tudo, né? Eu acho que a nossa cultura é uma cultura que abraça. Tudo bem, tem todo aquele medo. Nossa, é um robô. Será que vai fazer alguma coisa contra mim? Será que tem, né? Passa, fantasia, tecnologia, nova, né? Pode passar esse tipo de receio, mas acho que isso é o mínimo, vai vir tanta coisa boa, você vai ver. Estamos aí na expectativa de levar uma grande novidade, não é, para um local que é a casa deles, não é? Mas que por vezes é bastante difícil despertar o interesse das pessoas, né? Então... Enfim, é uma tentativa de que a tecnologia possa trazer benefícios não só para os idosos, mas também para a própria instituição. Ótimo. Eu sei que você está com pouco tempo hoje, que você já está saindo daqui para dar aula, então eu só venho a te agradecer aí pela tua participação. Acho que é enriquecedora. A gente tem aqui no podcast a intenção de compartilhar o conhecimento para além dos muros da universidade. Então, acho muito importante que as pessoas que estão nos assistindo agora saibam do que está sendo feito aqui na USP, né? E acho assim que tem tudo para crescer, tudo para a gente divulgar esse trabalho. E eu tenho essas flores aqui para te dar. Obrigada, querida. Obrigada. O que essas flores representam para você? Eu sempre pergunto, eu dou e o que ela representa para você? Flor. Carinho.
carinho, um afeto especial. Eu particularmente gosto demais de flores. Se você for na minha casa, tem plantinhas para todos os lados. Essa será mais uma muito bem-vinda e uma recordação muito querida sua. Muito obrigada. Obrigada também, Meire. E é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um podcast e a gente se vê na próxima. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê seu like, deixe seus comentários. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.